Bom dia, professora. Bom dia, turma. O nosso relatório de pesquisa manteve o título do nosso projeto e o título assim fica: O preconceito racial na educação infantil, um estudo sobre os discursos do professor. Esse trabalho foi feito por Andressa Dilceia, Luciene, Rose e por mim. E o trabalho objetiva, como já dissemos na primeira apresentação, conhecer os discursos dos professores de educação infantil, aqueles que recebem as crianças negras e brancas na escola, que muitas vezes é o primeiro lugar da socialização da diferença, né? Então, a gente queria mesmo entender as representações e atitudes sociais do docente, né? Como que ele influenciava a partir da sua conduta profissional na formação identitária do negro. Para isso, também já no primeiro momento, né, a gente tomou a decisão de fazer um questionário online, inclusive devido às condições que estamos vivendo, né, de pandemia. Então, seria uma solução nesse sentido, para evitar maiores transtornos. Fizemos um questionário online que ficou disponível nas 2 primeiras semanas de novembro e 35 professores da educação infantil responderam. Esse questionário foi disponibilizado no Forms e a análise e os resultados desses dados obtidos vão ser discutidos agora. O racismo no Brasil é estrutural. É um crime, mas que ainda é muito presente em todas as instituições, inclusive na escola, lugar de extrema importância para a formação identitária do sujeito. Assim, nesta pesquisa, objetivamos conhecer o discurso dos professores, verificando sua posição frente ao racismo e às representações sociais do negro. Além disso, queremos entender como o professor influencia na formação da identidade negra e qual o seu engajamento na superação do preconceito. Quanto à sua formação, 37,1% são graduados em pedagogia, 5,7% são graduados em pedagogia e história, 2,9% em educação física, 2,9% em pedagogia com pós em educação infantil, 2,9% em pedagogia com pós em psicopedagogia institucional, 2,9% em pedagogia com pós em artes na educação, 2,9% em pedagogia especializados em alfabetização, 5,7% em artes visuais, 8,6% são graduados, mas não apresentam sua formação inicial. 28,6% têm pós-graduação, mas não definiram a área de formação acadêmica, nem da graduação, nem da especialização. Quanto ao tempo que lecionam, 60% dos docentes ministram aulas entre 0 a 5 anos. Outros 20% atuam na área entre 5 a 10 anos e 20% lecionam há mais de 10 anos. A faixa etária de seus alunos é de 0 a 3 anos para 20% dos docentes. 40% ministram aulas para criança de 3 a 6 anos, 11,4% para alunos com mais de 6 anos. Alguns professores trabalham em mais de uma faixa etária. Assim, 11,4% trabalham com criança de 3 a 6 anos e com aqueles que têm mais de 6 anos. 8,5% lecionam para alunos de 0 a 6 anos. 8,5% ensinam para discentes de 0 a 3 anos e com aqueles que têm mais de 6 anos. Esses professores trabalham todos no estado do Espírito Santo e se concentram em duas regiões do estado, na Grande Vitória e na região serrana. No que se diz respeito à formação teórica em história e cultural afro-brasileira desses educadores, os percentuais revelam que 51,4% tiveram essa formação. No entanto, 42,8% não estudaram sobre isso. Esse número dos que não estudaram sobre a história e culturas afro-brasileiras é muito alta. Mesmo assim, 80% dos professores respondentes afirmam que procuraram incorporar as questões raciais nas discussões
de reuniões pedagógicas, grupos de estudo e momentos de formação. 20% alegam que algumas vezes no ano fazem cursos ou grupos de estudo sobre a questão racial. Ainda que cerca de 43% dos professores não tenham estudado sobre a história e a cultura afro-brasileira, quase todos os docentes, 97,1%, já fizeram um projeto sobre essa temática. Apenas 2,9% dos professores não fizeram nenhum projeto sobre a cultura e história dos africanos e seus descendentes no Brasil. Por um lado, é preciso reconhecer a coragem desses docentes, que, sem formação acadêmica devida, fazem projetos que visam reconhecer e exaltar a negritude. No entanto, pela falta de bagagem teórica, corre-se o risco de cair no senso comum, o que significa perpetuar o preconceito às vezes. O fato de o racismo ser tão cotidiano e estrutural pode implicar a reprodução do preconceito nos projetos escolares, sem a devida conscientização dos professores. A escola, contudo, na figura central dos docentes, não pode se furtar desse papel libertador de educar contra o preconceito racial. Certamente, esse é um caminho necessário e possível. Para isso, obviamente, é preciso encontrar representatividade nos livros e materiais escolares. Quando perguntado se nos livros infantis utilizados pela escola há personagens negros, 82,8% dos docentes afirmam que há, 17,2% que não. Mesmo com um percentual alto afirmando que há, não foi possível identificar se é uma representação positiva ou não. Pesquisas recentes evidenciam a naturalização possível de estereótipos, estigmas e do próprio racismo nos materiais didáticos. Em relação ao livro didático, embora seja um livro elaborado por historiadores, percebemos ações que naturalizam discursos e outras práticas que não estão de acordo com as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais em nosso país. O modo como imagens e textos comparecem neste livro didático revelam não só a reprodução de estereótipos raciais, mas principalmente a forma como a nossa história continua a ser narrada segundo os preceitos de uma memória oficiosa e elitista. Cabe lembrar ainda que a história foi escrita por brancos. Os negros só recentemente chegaram à academia para ajudar nessa escrita. E isso certamente vai nos proporcionar muitas revisões históricas. Afinal, não há isenção se ouve só um lado da história. A falta de acesso dos negros à escolarização, sobretudo superior, ainda é um desafio que precisa ser superado. A educação, apesar de ser consensualmente fundamental para a nação, não é uma área que dê reconhecimento no Brasil. Percebe-se que os negros têm conseguido se formar para a docência, ao contrário de áreas de maior reconhecimento, como a medicina e o direito, por exemplo. Nesse gráfico 1, temos a cor autodeclarada pelos professores. No sentido horário, temos 34% que se declaram parda, 3% café, 9% preta, 14% negra e 40% branca. Uma presença forte de professores negros e pardos que se juntam totalizam quase 60% dos respondentes, contribuem para a produção de projetos com foco na história e na cultura afro-brasileira, conforme visto anteriormente. O relato de uma professora ilustra bem o esforço na luta contra o racismo na escola e na vida pessoal de cada professor.
Abre aspas. Eu tenho origem negra, mas meu pai era branco e por isso vi o racismo passar batido por mim só porque minha pele não era escura. Cresci, estudei e luto para que essa mentalidade mude. Leio muito e estou fazendo uma biblioteca com livros infantis com personagens negros para que os meus alunos negros possam se ver nos livros como os brancos se veem. Fecha aspas. Professor autodeclarado pardo que trabalha há mais de 10 anos. Perguntou-se também se os professores já foram vítimas de preconceito racial ou se já cometeram essa violência de discriminar alguém pela cor da pele. 82,8% disseram que nunca foram preconceituosos. 17,1% responderam que sim. No entanto, quando perguntados se já presenciaram algum preconceito na escola, 88,5% responderam que sim, e apenas 11,4% disseram que não. Esses dados refletem o que dizem Silva e Lima, que o povo brasileiro é preconceituoso e discriminador no que se refere ao negro, apesar de não assumir isso abertamente. E isso se dá devido às normas sociais já estabelecidas em nossa sociedade. Norma essa que não impede o racismo, apenas limita as manifestações explícitas do preconceito racial, velando-as. O que afirma Salles Júnior, que o racismo discursivo se manifesta através do não dito racista. E a naturalização do preconceito só pode ser apartada dessa alienação social de que é fruto com a tomada de consciência, com a autonomia de se tornar sujeito. Pois, segundo Bersânio, o racismo estrutural é um sistema de opressão cuja ação transcende a formatação das instituições e perpassa os âmbitos do público e do privado, e que não está apenas a nível da consciência, pois essa estrutura é intrínseca ao inconsciente, transcendendo ao institucional, está na essência da sociedade e, assim, apropriado para manter, reproduzir e recriar desigualdades e privilégio, revelando-se como mecanismo para perpetuar o estado das coisas. Além da perversidade desse racismo que diz sem dizer, desse racismo que é velado devido às normas sociais, a gente também se preocupou em olhar para os tipos de preconceitos mais presenciados pelos docentes. E, de novo, o fenótipo, né, a imagem, o corpo da pessoa negra, servem de locus para o racismo. Então, 89% dos professores já presenciaram o preconceito racial que tem como alvo o cabelo, a cor de pele, o nariz da pessoa negra, né? Lembrando desses agora que estão mais difundidos na nossa sociedade, infelizmente. Além disso, a gente confirmou novamente, porque as pesquisas já apontam, né, que há uma forte associação do negro com as classes sociais baixas. Então, um tipo de preconceito também é esse. Um outro tipo, né, é bastante comum. E, por fim, também um preconceito que associa o negro, devido à sua cor de pele, a uma inteligência deficitária. Todos esses preconceitos são muitas vezes postos em sinonímia mesmo com o negro, né? Eles estão na base da representação social do negro e é uma representação social negativa. Se é uma representação social negativa, muitas vezes, devido a esses preconceitos, o que se tem também são atitudes, de fato, sociais negativas para com a pessoa negra, a sua história, a sua cultura e aí todos os desmembramentos.
Através das perguntas do questionário, vimos também que esses professores de escolas públicas são majoritariamente professores de crianças negras, né? A maior parte das crianças para quem eles dão aula são negras. Então perguntamos: crianças são racistas? O que vocês acham? 70% dos professores disseram que sim, crianças são racistas. E aí a gente trouxe um estudo de Fernandes Almeida e Nascimento de 2009, mas também um estudo de Oliveira de 99, que mostram, né, como que a criança é racista. Em linhas gerais, o que a gente pode perceber é que até mais ou menos os 8 anos, a criança ela já mostra o racismo. Mostra como? Mostra através do favoritismo mesmo, né? Que ela dispensa a pessoa branca e da forte rejeição que ela tem com os traços e conteúdos relacionados ao afro-brasileiro, né? A esse contexto de negritude. Roazzi e Duarte, eles já diziam que nós somos racistas desde que a linguagem nos é implicada. Ou seja, mesmo antes da gente falar, nós já somos racistas. A gente já aprende uma estrutura de sociedade que traz o racismo, porque a gente tem racismo estrutural, não é verdade? Então, esses autores agora, eles só vão dizer como é esse racismo. Então, nós somos racistas mesmo antes de falar. Mas quando começamos a falar, nosso racismo, ele é aberto. Então, não são raros os casos, segundo psicólogos e pedagogos vistos aí ao longo desses trabalhos, que dizem como que crianças são racistas. Elas falam abertamente coisas, fazem brincadeiras, né, entre aspas, com outras crianças que são muito preconceituosas. Então, Fernandes Almeida e Nascimento vão achar que esse pico de etnocentrismo, esse preconceito aberto, ele vai até mais ou menos uns 8 anos. Depois dos 8 anos, o que se mostra é a incorporação de um preconceito mais velado. Não é que deixamos de ter o preconceito ele já está incorporado, mas nós adquirimos a norma social e ela mostra para a gente, a norma social, de que o nosso preconceito tem que ser velado em maior ou menor grau, né? Mas a gente vê que o que se transforma é o dizer abertamente para o eu disse, mas não disse, né? Nesse sentido. E aí a gente também se preocupou em verificar se esses professores sabem o que é racismo e o que é bullying, porque muitas pesquisas apontam que algumas vezes, não poucas, essas atitudes são tratadas como bullying. Não que o bullying seja uma violência menor ou nada do tipo, mas bullying e preconceito são duas violências que têm seu próprio modo de tratamento, vamos dizer assim. E muitas vezes o bullying é tratado como uma besteira e o próprio racismo também como uma brincadeira, e isso não pode acontecer. Se a gente tem a nominação clara desses processos, a gente pode ter uma intervenção mais precisa e efetiva. E essa intervenção precisa vir dos atores da escola, né? Porque senão mostra o próprio preconceito velado desses autores, desses atores, na verdade. Perguntamos ainda se os professores de educação infantil acham que as crianças negras são tão inteligentes quanto as crianças brancas. E aí a resposta, felizmente, foi que 100% dos educadores acham que sim. Isso é um grande ganho, porque as crenças, né, que se tem com as competências cognitivas do negro, muitas vezes impedem o acesso e a permanência desse aluno e a chegada dele ao ensino superior, né? É uma barreira grande. A gente tem que lembrar que a escola, como a gente viu em psicologia da educação, ela se democratizou não há tanto tempo assim. Então, o que a gente tem agora garantido, de certa maneira, é a chegada de todos os alunos brancos e negros, pardos, à escola, indígenas,
né? Também não podemos esquecer. Mas a gente não tem ainda assegurada a permanência desses alunos. A gente sabe que a evasão dos alunos negros é muito grande. E isso se dá, inclusive, pela representação que o negro tem na escola, no livro didático, nos livros literários, né? Que tem muitas pesquisas sobre isso. A gente traz algumas na pesquisa, mas não dá para falar agora, né? Em todo caso, os professores acham que o racismo ele tem que ser tratado pedagogicamente na escola por toda a equipe pedagógica e docente, não só como alguns anos atrás, né? E ainda tem professores que pensam assim, que a disciplina de história, de português dão conta disso, mas ninguém precisa falar disso, né? Então fica uma coisa muito concentrada e muito pequena. Também temos no nosso trabalho a questão da expressão verbal, né? A gente sabe que o modo como a gente fala, a linguagem utilizada, muitas vezes está tão cristalizada que a gente nem percebe que está cometendo racismo. E os professores acreditam sim que é preciso tomar cuidado com essa linguagem cotidiana, a linguagem usada no contexto escolar, né? Porque ela tem poder de influir nas questões relacionadas ao racismo, à discriminação e à diminuição consequente do povo negro. E falando em expressão verbal, pedimos também aos professores que traduzissem o racismo em uma palavra. E aí a gente tem palavras diversas, né? Entre crime, culturalismo, desconhecimento, desrespeito, desumano, discriminação, falta de amor ao próximo, humanidade, falta de humanidade, né? Ignorância, a hipocrisia, o ridículo, uma separação, um retrocesso. E temos também a palavra vivência, né? Todas essas palavras, elas mostram a negatividade, né, do racismo. E o que chamou mais a nossa atenção foi justamente essa palavra vivência, né? Muitas outras a gente ouve rotineiramente, mas a palavra vivência, ela mostra que não é só um crime, não é só uma falta de respeito, é uma coisa, o racismo é algo que se vive todos os dias, em todos os lugares, porque você carrega o racismo com você, se você é uma pessoa negra, porque o racismo está fortemente associado ao fenótipo e o nosso corpo está com a gente onde quer que a gente vá, né? As pesquisas psicológicas mostram como que esse racismo ele é extremamente prejudicial para crianças pequenas, né? Para a formação da autoestima de crianças pequenas. E aí, quando a gente viu essa palavra vivência, lembramos também muito da teoria do cotidiano, da Agnes Heller, que a gente acabou de ver, né? O professor acabou de mostrar, e aí mostra, dá uma impressão exata do quanto que a pessoa sofre devido a esse preconceito que é tão estrutural, ainda tão forte, e é vivido no corpo, sentido na pele, né? Para usar a expressão, pelas pessoas negras do Brasil. Elaboramos 2 questões discursivas em nosso questionário, com temas polêmicos, pois as questões objetivas são mais genéricas, enquanto as discursivas revelam mais sobre as crenças de quem as respondem. Perguntamos aos professores por que eles acham que as crianças negras têm menos chance de frequentarem a universidade. A maioria dos professores que responderam às questões acreditam que as dificuldades dessas crianças ao acesso à universidade está relacionado a vários fatores. É algo cíclico, em que a marginalização política do negro e a desigualdade social e racial os levam a periferias, onde, em muitos casos, têm baixa qualidade de vida, escolas precárias, tanto em educação como em estrutura física. Muitas vezes iniciam a vida profissional cedo para se manterem. Sem nenhum amparo, acabam deixando a educação para o segundo plano. Além disso, existe a questão do preconceito racial e de toda a carga que vem junto, o que diminui muitas vezes a autoestima das crianças. Na visão dos professores, não tem como separar o racismo do preconceito, assim como
acabou influenciando a própria visão que o negro tem sobre si. No slide é possível ler algumas respostas desses professores. Em relação a essa visão distorcida sobre si, pesquisas psicológicas e educacional apontam que a rejeição social tem como consequência grande sofrimento e estigma, logo cedo na infância, o que acaba por desenvolver, em alguns casos, a tendência ao branqueamento e a recusa de ser afrodescendente, acreditando em sua inferioridade como componente natural e irreversível. Isso segundo os autores Oliveira, Duarte e Roassi. A chance dessa situação ser mudada é trazer esse tema tão importante para ser discutido e trabalhado, e assim romper com esse preconceito cordial. Porque enquanto a sociedade ignorar um tema tão urgente, a alienação social ganhará cada vez mais raízes profundas. 65% concordam com essa cota, entretanto, 5,7% não concordam. Muitos alegam que as cotas deveriam ser para as crianças de escola pública e de baixa renda. Também concordam com a cota, mas não com a cota para concurso. Também acham que é um tipo de preconceito, pois eles não veem cota para brancos. É um aumento de desrespeito racial. Deviam analisar a capacidade, não a cor de pele. Essas são respostas que têm muito do senso comum, respostas que muitas vezes escutamos no cotidiano, sem nem ao menos refletir, ou seja, nos alienamos. Então, até aqui a gente viu alguns dos achados mais importantes, né, que consideramos da nossa pesquisa. É claro que nós estamos no nível de graduação, então os nossos resultados ainda são bastante incipientes, né, mas acreditamos que o objetivo inicial foi cumprido. Ouvimos os discursos dos professores de educação infantil. Infelizmente, o questionário, ele não te dá acesso tanto assim à fala natural do professor, então muitas vezes essa fala já está filtrada, vigiada pela própria possibilidade de escrever, né, de marcar opções. Então, uma pesquisa interessante nesse sentido para complementar os resultados ou até achar outros resultados seria a elaboração também de entrevistas presenciais, né? A gente encontrou algumas contradições entre a fala do professor em determinadas questões e depois a sua escrita, então dizia, não, acredito que existe racismo, tem racismo, ele é assim e tal, mas na hora das políticas afirmativas, não tem que ter cotas raciais. Então, essas contradições a gente acha que poderiam ser melhor abordadas num outro momento, no momento posterior. Vimos então que os professores têm graus variados de alienação e consciência, e que isso não pode ser um projeto pessoal, isso tem que ser um projeto também de educação e de política, né? Nós não podemos só esperar que o professor, como eles colocaram nas respostas, corram atrás de leituras e de estudos sobre o preconceito, né? Isso tem que ser um projeto maior, inclusive de formação de professores. Os livros didáticos e literários, muitas vezes ainda, só trazem a figura negra estereotipada, então, como o traficante, o escravo, o amante, né? Nunca como uma pessoa real que tem sua, né? Uma pessoa real mesmo. Então, sempre é muito estereotipado. Mas a gente não queria terminar o trabalho só assim, queríamos também entender soluções, né, que estão sendo propostas para que a instituição e escola se prepare melhor no enfrentamento do preconceito. E uma solução que as pesquisas vêm apontando é a educação multicultural. E ela mostra que crianças que recebem esse tipo de educação, elas são muito menos preconceituosas com grupos étnicos diferentes.
Por fim, a gente queria dizer que se a gente aprende a ser preconceituoso, a gente pode aprender a ser não preconceituoso. Hoje, a gente trabalha muito com aprender a incluir, mas o nosso projeto de educação tem que ser aprender a não excluir já desde o início, porque isso é a forma mais consciente de abordar as diferenças étnicas e sociais. É isso. Obrigada.